Olá para você, hoje a gente inicia mais uma conversa, a gente está aqui com o Marcos e a Diana, sejam muito bem-vindos, eles que fazem parte da Hugme e vão contar para a gente também um pouquinho da história, a história de vida deles, nem sempre foi fácil, mas desde já, sejam muito bem-vindos. Então tá, eu sou o Marcos, né? Sou formado em administração, tenho uma pós em MBA e estamos aí para a gente contar um pouquinho da nossa história, trocar um pouco de ideia referente ao que a gente fez, como foi, as dificuldades, né, os tropeços, né? Mostrar um pouquinho dos nossos bastidores, né? Hoje olhar a vitrine às vezes dá uma distorção de aquilo que foi, né? E é casado com a Diana. Casado Sim. com a Diana. E a Diana, quem que é? Bom, eu sou a Diana, né? Sou formada em administração também. Trabalhei um pouquinho na área de TI depois disso, né? Um pouco fora do foco. E a gente já está aí na batalha há 10 anos empreendendo, então temos alguns negócios. E é uma batalha contínua. Então é um casamento, são negócios juntos. É uma vida bem corrida, mas é muito satisfatório, porque um ter o apoio do outro É e importante, né? entender o que o outro está passando ali nesse nosso dia a dia e poder se ajudar é muito satisfatório. E o que é legal é que os dois são formados na mesma área, né? Mesma A gente área. é formado na mesma área. Assim, ó, um dos conselhos, né, para o casal que queira empreender junto, né? A gente primeiro precisa se conhecer realmente, tá? Então, assim, e entender qual a persona que a gente está executando naquele momento. Então, assim, a questão de programação neurolinguística nos ajudou muito a definir quais são nossos papéis, né? Então, hoje a gente é um casal empreendedor, somos sócios em algumas empresas e ainda possuímos alguns filhos juntos, né? Alguns, né? São 3. Então, a gente precisa entender, porque esse momento, eu tô conversando com a Diana como sócio, né? Como a gente teve a sociedade, como a gente abriu, como foi a passagem de toda a história, toda a situação. Então, é preciso ter isso muito definido, porque senão vai dar o conflito, né? A gente saiu daquele assunto, isolou aquele assunto sobre empresa, sobre qualquer coisa que for, morreu. Ali a gente virou a chave para outra parte da nossa vida. Então, é bem importante a gente ter isso muito claro, né? Porque senão tu vai ter um conflito desnecessário e vai confundir os papéis, confundir as situações, isso vai dificultar o dia a dia. Porque tem muitas vezes dentro do próprio negócio que as opiniões vão ser diferentes. E muitas vezes você vai ser vencido e não convencido. Então, vai precisar entender que em algum momento vai precisar ceder. E em algum momento outra pessoa precisa ceder também. E nem Então, sempre ceder é fácil, né? Não. Tanto para mulher quanto para homem não tem isso. Tem que saber que em algum momento é preciso para poder dar continuidade, né? Exatamente. Mas assim, antes de a gente entrar no sucesso do que é a empresa hoje, eu quero voltar um pouquinho mais lá atrás, né? A gente sabe que vocês tiveram um início antes, né, da Hugme, mas foi um início que vocês apanharam ali que não deu muito certo. Conta essa história pra gente. Então, na ânsia de empreender, cara, eu sempre trabalhei de CLT e sempre tive, assim, dei o meu melhor, onde eu passei, tenho portas abertas, a grande maioria são meus clientes hoje. Eu sempre quis empreender, cara. E aí eu e a Diana começamos a conversar e estudamos várias coisas no mercado. Na época de faculdade, era uma febre, né? Não vou aqui citar nomes, mas franquias, né? Então a gente acabou olhando uma empresa aí que é uma associação, que tem várias franquias e tal, e acabamos entrando no negócio. E aí a gente teve a nossa primeira situação de dificuldade, tá? A gente já tinha 10 anos de carreira, eu uns 10 anos, a Diana não... Acho que a Diana uns 10 anos, eu tinha um pouco mais de CLT. Aí acabamos saindo das empresas e abrindo nosso primeiro negócio. E falimos, cara. Uma dificuldade hoje para nós, isso foi essencial para nossa sabedoria, para o nosso aprendizado, né? Eu consigo falar abertamente, consigo olhar isso ainda me dá mais, como diz o tesão, me dá mais força, mais garra para saber o que eu conquistei. Hoje né? tu enxerga que aquilo ali fez parte Foi do muito processo. válido. Fez parte do processo, mas passando... Hoje a gente é grato por isso, porque em determinados momentos isso é necessário, a gente ter o conhecimento, ter toda aquela sensação do que a gente passou por aquilo para as tomadas de decisões hoje. Porque às vezes você tem que decidir aonde você vai perder menos, né? No empreendedorismo tem isso também. Nem tudo você vai conseguir ganhar. Às vezes vai chegar num momento assim, não, o que eu tenho que fazer para mim perder menos e começar a ganhar, a remodelar o teu negócio, porque a tua empresa ela tem o teu jeito, tem a tua cultura, né?
Então, o que você vai precisar fazer? Você precisa mexer na sua equipe, você precisa mexer no seu custo. Então, você ter passado por essas dificuldades faz com que você tenha um melhor discernimento para a tomada de decisão hoje. Olha que interessante. E às vezes a receita, ela acaba atrapalhando, né? Atrapalha. Imagina, né? 2 formados em administração, né? Saindo na ânsia de querer fazer. Imagina, a gente já estava alguns anos formado e, não, a gente se formou, então a gente precisa do nosso negócio. Eu vim de família de empreendedor, né? Então, tanto assim, tipo, os mais antigos tinham lá a lavoura, então tinha o seu próprio sustento disso, da agricultura. Aí depois veio meu pai, que fundou uma empresa, né? Essa empresa deu certo. Depois ele acabou falecendo, ela foi vendida. Então, eu vim disso. Então, eu vi isso, eu também queria isso para mim. E às vezes, nessa ânsia, como o Marcos falou, a gente queria uma receita pronta para ser mais fácil. Uhum. E a maior dificuldade dentro da falência é você encarar as pessoas, tá? Eu acho assim, a verdade... O teu orgulho, o teu orgulho, tu fica ferido. Então, se naquele momento a gente... O que é normal, né? o que é normal. Quer tá bem, né? É um processo de luto, tá? Então, tu vai ter ali primeiro a negação, depois tu vai ter a barganha, de quanto eu vou perder. Enfim, a gente partiu muito rápido pra aceitação, tá? Quando a gente chegou à aceitação de que realmente o cenário é isso que nós temos, é aqui que nós estamos e é aqui a gente não quer ficar, tá? Então, a gente decidiu, a gente tomou essa atitude. A partir do momento que a gente tomou essa atitude, a retomada foi mais rápido, tá? Uhum. Acho que dentro de uns 6, 7 meses a gente conseguiu reestruturar. Mas, Marcos, por que não deu certo na tua visão? Não deu certo porque o que a gente comprou, cara, o que a gente comprou de receita pronta, a nossa cidade é totalmente diferente, tá? Jaraguá, ela respira, ela anda totalmente à contramão de outros cenários, de outras cidades, tá? E realmente era um negócio que o retorno, a situação para nossa cidade não encaixou. Tá? Então... Existiam alguns serviços também que a gente poderia estar prestando que não eram bem aquele serviço que estava sendo oferecido ali, né? Então, quando a gente foi para a prática, a gente viu, não, mas é vendido desse jeito, mas não é bem isso. Que vocês mesmo perceberam isso, né? E a gente não gosta de trabalhar assim. Então, foi um pouco contra a nossa cultura, os nossos valores. E até o perfil de vocês também. A Diana tá sendo muito sutil, tá? Tem coisas que é ético e tem coisas que são antiético, tá? Então, a gente decide, tanto eu e a Diana, nós somos pessoas de famílias tradicionais, de famílias éticas, morais, tá? Com fé em Deus, né? Com crença. Então, tem algumas coisas que a gente não acha justo. E aquilo que não acha justo não faz sentido. O que não faz sentido, a gente não faz. Eu não faço nada só pelo dinheiro, tá? O dinheiro, ele para mim, ele é apenas algo daquilo que eu plantei, é uma colheita. Então, assim, eu vou semear o bem para colher o bem e eu quero fruto do meu suor, do meu próprio trabalho, tá? Então, assim, algumas coisas não eram justas. E a nossa cidade é uma cidade que ela é difícil de você entrar, de você empreender. Ela parece ser grande, ao mesmo tempo tem um ar de pequena e todo mundo se conhece, tá? Então, você se queimar numa cidade como essa, dificilmente você se recupera em relação a nome, características, éticas morais, tá? Então, é mais dentro disso que a gente olhou para esse negócio e realmente o que a gente tinha investido, que foi, a gente faliu por essa situação, tá? E foi um grande investimento que vocês fizeram, né? Só de publicidade, você estava contando, foi mais de 20 mil reais, né? Entre material impresso, divulgação. Cara, assim, ó, passando a régua no final, a gente perdeu ali, foi em 2014, mais ou menos, o ano, tá? Em torno de 200 mil reais, trazendo para os dias de hoje, eu me baseava no terreno, na rua da minha casa com um terreno, tá? O terreno lá era 50 mil reais, tá? Então, seriam mais ou menos durante 4 terrenos, tá? Então, hoje, lá no mesmo lugar, lá, então a gente fala em 150 a 200 mil um terreno. Então, é mais ou menos para ter uma noção do que era esse valor, né, pra gente. Pra gente foi tudo que a gente tinha, tá? Tudo que a gente tinha conquistado. Ainda conseguimos pegar dinheiro emprestado de mais algumas pessoas, né? Familiares. Enfim, tá? Pra pôr no negócio e acabou que não deu certo, tá? Uhum. Eu queria só que você comentasse uma parte da história de vocês que eu acho legal a gente pontuar. 2 partes, na verdade, que foi o momento da inauguração, que teve essa inauguração, foi uma inauguração bonita, e no momento em que vocês viram, né, que você até falou que realmente queimou dinheiro ali, né, e tipo, para qualquer pessoa, meu Deus, cheguei no fundo do poço, mas depois a gente vai ver que não foi bem isso. Que momento foi esse da inauguração até o momento que você queimou o dinheiro ali? Cara, Diana, acredito que deve ter dado 1 mês e meio, né? 2 meses, né? No máximo 1 mês.
porque a gente foi bem rápido, né? Então, fechou, já fez. Não, algumas franquias você demora meses, né? Até você abrir. Então, essa sim foi questão de 1, 2 meses, ela estava inaugurando. E junto naquela semana de inauguração, tinham mais alguns treinamentos, e depois da inauguração você ainda vê alguns outros serviços, então tu vai pegando o negócio andando. Então, quando a gente inaugurou, a gente já viu que, não é bem aquilo que a gente esperava. Então, algumas coisas não estava bem assim esclarecido, e naquele momento ficou. Então, a gente fez a inauguração, né? Tudo certo, né? Teve a festa. Curtiu a festa. Tudo certinho, né? O que a gente estava passando era dentro da gente. E aí, conforme as semanas passou, ali 2, 3 semanas, a gente analisou tudo, a gente viu o que seria possível ou não. Com certeza buscamos, fizemos alguns dos nossos serviços, e aí a gente passou a régua ali quando deu uns 2 meses dela funcionando. Uhum. E aí a gente falou assim, não é esse o retorno de investimento, eu vou ter que colocar tanto dinheiro para receber tanto, e aí foi o momento que a gente disse, não, se eu coloquei esse dinheiro, é o que eu perdi, eu não perco mais. A gente fechou a torneira. Então, se eu tiver que fazer, eu vou fazer outra coisa, mas que pelo menos seja melhor, né? Que nós estejamos melhor e que dê um melhor rendimento. E para vocês como casal, foi difícil? Porque em qualquer situação, o casal entra em crise, né? A gente fica numa situação complicada e eu vejo que vocês são muito unidos, assim. Como é que foi esse momento para vocês? Então, na minha visão, né? A parte financeira, acabou o dinheiro, acabou o amor. Isso é um jargão popular e, cara, eu acredito nisso, tá? Quando falta o conhecimento que eu falo muito com a Diana, que é a questão de você entender as personas e entender e dividir as situações, tá? O que a gente entendeu? A gente entendeu de que estávamos juntos, tá? Que a gente fez as escolhas juntas, as tomadas de decisões foram juntas, então por isso da importância da gente dividir o fardo, tá? Então a gente sabia que nós dois era responsável por aquilo. E sabia que nós dois também tínhamos capacidade de sair de lá, porque a gente se colocou lá, tá? Então a gente passou a assumir a responsabilidade, ser responsável pelos nossos atos, entender que a única pessoa que colocou nós naquela situação foi nós mesmos. A partir do momento que a gente teve essa clareza, a gente não teve o conflito pessoal, afetivo, amoroso entre nós, tá? Porque a gente entendeu que, cara, a gente tinha que se unir pra lutar. Porque sozinho seria muito difícil. E eu te digo, tá? Se nesse momento a gente tivesse tomado outra decisão, seja final de relacionamento, a gente nem passou crise de relacionamento, mas ou um ou outro tivesse entendido que um outro era culpado, cara, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre isso, tá? Não estaríamos porque eu acho que o mercado, quando tu vai empreender e tu leva um tombo, ele te deixa mais forte, tá? Só que até você entender que isso te deixou mais forte, cara, tu vai ter um conflito interno, uma briga de ego entre o casal, uma briga de querer dizer que um é culpado. E a partir do momento que você tem a humildade, tá? De assumir os seus próprios erros, né, seus defeitos, olhar e saber, não, poxa, aqui eu tomei essa decisão, eu influenciei, fui influenciado, se influenciamos. E enfim, né, Diana, eu acho que é um pouquinho disso aí que aconteceu com a gente, que foi o que nos deixou mais unidos. E tem uma coisa que, no momento que a gente teve a nossa falência, eu e a Diana temos 3 filhos, né, 2 meninos e uma menina, a gente teve 9 gestações, então a gente teve 6 percas, tá, 2 corretagens, enfim. No momento mais difícil da nossa vida, que foi esse, da falência, Deus nos permitiu, eu sou um cara de muita fé, Deus nos permitiu a gente ter o nosso primeiro filho, que é o Davi, que hoje tem 9 anos, tá? Foi bem nesse momento conturbado. Acredito que quando a gente estava fechando a empresa, né, a gente descobriu a gravidez, tá? Então, se chama Davi já porque foi uma luta mesmo contra tudo e todos, né? Nós se considerávamos muito pequeno diante do que a gente estava enfrentando e o que a gente ia enfrentar ainda, tá? O Davi veio na hora certa. Veio na hora certa. Então, assim, a gente começou um olhar pro outro e dizer, agora, além de tudo, tem a criança, que vai dar certo. Porque no momento que descobrimos a gravidez, a gente já sabia que era o momento mais difícil da nossa vida. Como era o momento mais difícil, Deus ia nos dar o filho pra gente poder, cara, sair dali, tá? Então... Nossa, até me arrepia. É emocionante. Mas Deus faz essas coisas, assim. Hoje, com 3 filhos, a gente entende que Ele nos permite
tê-los no momento que é necessário. A Clara, ela veio na pandemia, então num momento assim que os negócios... Olha, outro momento complicado também. Assim, bem complicados, tá? A gente Mas não parece que sabia Deus dá alegria onde pra gente ia, assim, né? Tá ruim, e daí, toma, quando aqui, você ó. tá nisso, vem... E aí você, não, opa, agora eu preciso respirar, e é mais uma criança, e é um filho, então você precisa, assim, vamos sacudir a poeira e vamos em frente. São 2 meninos e uma menina? 2 meninos e uma Isso. menina. O mais novo tem 5 meses. 5 5 meses. meses. Ah, bem bebezinho ainda. 5 meses. Parabéns. Bem bebezinho ainda. Que nem... Mas nós estamos num momento bom, não sei por que ele veio ainda. Agora o momento tá bem agradável, enfim, né? Veio pra completar a família, né? Eu sou filho único, então sempre quis ter de 3 a 4, tá? E a gente com muita persistência. Quando algum médico dizia pra nós que a gente não tinha, que tinha que pensar em outra alternativa, nós mudávamos de médico, tá? Então, fé em Deus e pé na tábua que as coisas acontecem. Aí vem aquela pergunta, né? O quanto realmente você quer aquilo, né? Então, o quanto você quer ter um negócio, o quanto você quer ser pai, o quanto você quer mudar de vida, o quanto você quer ter uma fluência em outro idioma, quanto você quer, né? O querer, a força de pensamento. Exatamente, muito, né? O que você vai mover para isso, né? Apenas querer ter antes de ser não vai acontecer, tá? Então, o Davi veio, foi um momento de tomar das decisões assim, brusca, né, Diana? A gente fizemos uma análise SWOT do nosso próprio negócio, do nosso conhecimento, o que a gente podia, né, oferecer de diferencial, como foi, e achamos um nicho de mercado, criamos um nicho de mercado. Éramos o único no Brasil, hoje bastante gente já faz igual, tá? Mas nós éramos o único no Brasil que fazia uma forma de fazer o certificado digital, que é uma das empresas que a gente tem. Naquela época, naquele modelo, foi o que nos deu o diferencial. Então quer dizer que antes de chegar na Hugme, teve esse processo de outras empresas, outros trabalhos, até chegar ao que é hoje. Teve. A Hugme, ela nasceu em 2021, né? 2022 nasceu a Hugme, né? Que é a nossa primeira marca, tá? Mas a história foi, criamos um certificado digital, uma empresa que se chama CertJa. Essa já está desde 2014, tá? E aí, dali, a gente ficou 4 anos só com ela, sempre pensando em empreender. Logo em 2018, a gente criou a Road, né? A Verbini Road, né? Foi para defesa de patrimônio, etc e tal, né? Administra todos os nossos bens. E em 2018 também a gente adquiriu a VR Confecções. Era uma cliente minha que prestava serviço no ramo têxtil. Foi aí que entrou a primeira vez. Aí que vai começar a história da... A gente amava o ramo têxtil, né? Então a gente já tinha pensado 1000 coisas, E a gente né? tá numa cidade onde a parte têxtil é muito grande, né? Não tem nem... Vamos ter uma estamparia, vamos investir em tear, teares. vamos fazer isso. Sempre a gente pensava em alguma coisa nesse sentido. Essa parte do têxtil nos atraía, esse tipo de mercado, essa loucura, o que acontecia ali, né? Vocês trabalham também com a Brasil Botões também? Não, né? Não. Mas assim, ó, aí a gente... eu trabalhei um período de CLT dentro do fornecimento Kanban, tá? Dentro do sistemista de linha branca e linha automotiva. Então, apesar de ser toda a minha carreira na área comercial, eu fiquei apaixonado pelo Lean, tá? Pelo processo produtivo. E aí a gente, brincadeira vai, brincadeira vem, eu cheguei em casa um dia e falei pra ela, cara, já que tu queria abrir um outro negócio, pô, tem uma minha que quer vender, eu tenho outro contato que tem serviço aí, vambora? Mas eu imaginei que ela ia negar, né? E aí eu falei pra ela, isso aí, fui atender outro cliente. Nossa. Eu fui lá ver quanto que tinha no banco. Daqui a pouco já viu quanto tinha no banco, já viu isso, já viu aquilo. Ela já se adiantou. Já se adiantou, cara, e tal, e vamos e tal, enfim. Tá? E a nossa brincadeira, nossos amigos mais próximos sabem disso, né? E como a gente já faliu, qual que era a estratégia? Eu tenho tanto, eu preciso de tanto para sobreviver. Então, se eu perder tanto, tá ok. Né? E tinha os outros negócios que estavam andando ali, né? A gente já tinha um rendimento, então a gente pensou assim, poxa, se a gente perdeu tudo aquilo lá atrás, então eu tenho tanto. Isso vai me fazer falta. Vocês estavam numa outra realidade, né? Assim, ó, vai de me maturidade fazer também. falta. De maturidade. Né? Eu vou prejudicar minha família com isso, eu vou deixar de comer, de pagar... Não. Então, isso é o que eu posso usar. Chegou um momento que dava pra arriscar, né? E esse era o momento. Mas o que eu vou te dizer, cara, tu pode perceber, né? Nossa região, ou às vezes na própria internet, tu acaba vendo aí, vai ver sempre empresários arrojados, né? Por que eles são arrojados? Porque eles já viveram com muito pouco. Então eles não têm mais o medo de perder. Quando tu perde o medo de arriscar, de perder tu vai, cara. Uma hora ou outra tu vai errar. Só tem que... Os teus acertos tem que ser maior que os teus erros. Esse é o fato dentro do empreendedorismo, tá? Uma coisa é fato. Todos os dias tu vai ser aluno e vai ensinar muito pouco. Mesmo aqui, você tem que estar com o pé aqui, né? Mesmo a tua régua sendo alta, cara,
não vai funcionar para tudo. Tudo tem um limite. Tudo vai ter um limite. Então a gente brincou, né? Meus amigos mais próximos, né? Eles sabem disso, né? Quando a gente comprou a facção, né? A gente brincava que, cara, o máximo que poderia acontecer era meus amigos ganhar uma máquina de costura de presente de aniversário. Isso era o máximo. Isso era o máximo que podia acontecer. E realmente, cara, a gente foi lá, metemos a cara, fomos fazer. Eu não sabia passar nem fio numa reta. Não sabia diferenciar os tipos de maquinário que é utilizado na costura. Hoje já consigo me virar muito bem, mas não sabia diferenciar. Sabe costurar, John, ali? Não, nem a pau, nem a pau. Não sei passar fio numa reta, que é a máquina mais fácil, né? A mais básica, tá? Mas conhece ali agora. Não, conheço todo o procedimento, tá? Mas o forte, qual que é o forte? O forte, cara, como eu vim do processo produtivo do Lean, então eu entendo de, cara, carregar máquina, entendeu? Minuto, tempo. O que a gente fez? A gente também mexeu um pouquinho nessa brincadeira de facção, entendendo de todo o negócio, tá? Então a gente vai falar um pouquinho pra frente aí, eu acho que podemos abrir sobre o encadeamento produtivo, tal, como foi, né, Diana? Então, assim, hoje o nosso negócio dentro de facção, a gente se tornou destaque, se tornou referência dentro de Jaraguá em relação à produção em série. Nossa linha de produção é toda puxada, a gente não tem estoque intermediário, apontamento de hora em hora, a gente mede OEE, cara, a gente tem minuto da qualidade. Então, assim, a gente reformulou a forma de fazer. A gente desenhou um mapeamento de fluxo de valor dentro da costura, tá? A VR foi que se transformou a Hugme? A VR, ela presta serviço para um grande player nacional, né? Acho que podemos falar aqui para a Malve, né? A gente presta serviço tecido plano para a Malve, tá? Quando a gente comprou a VR, a gente já comprou com a intenção de produzir realmente já para um grande player, para poder entender um pouquinho do negócio. Aí vem o nosso sonho da marca própria. Primeiro a gente foi aprender a fazer, diferente do que a gente fez lá no começo, quando a gente errou. Primeiro a gente foi aprender a fazer, fomos medir a febre com o termômetro dos outros, né? Para trazer para nossa marca, tá? Então a gente foi lá, começamos... Era uma forma mais fácil de você trabalhar. A gente pegou uma empresa bem pequena na época, que trabalhava para outra empresa também menor. E aí, quando a gente comprou, né, a gente já pensou no momento que não, nós temos que buscar um melhor fornecedor ali, né, cliente nosso, e começar a trabalhar assim, para entendermos do negócio. Porque a gente tinha vontade de ter uma marca, né, mas assim... que marca? Feminino, masculino, adulto, infantil, mas eu vou fazer o quê? Né? Eu vou fazer malha, tecido, jeans, como eu vou fazer isso, né? Quem vai trabalhar para mim? Então, o que a gente fez? A gente está aí há quase 5 anos, não, a gente está há 5 anos com a VR, então fazendo um trabalho terceirizado, então isso hoje nos dá fôlego para poder desenvolver a nossa marca com mais tranquilidade. Então, não é aquela coisa de que eu tenho muitas pessoas trabalhando por mim e eu tenho que sair hoje e vender milhões, né? Então, a gente consegue fazer alguma coisa mais orgânica, né? E... Com mais calma, com mais prazer, calma, né? Isso. E, consequentemente, tu vai ter mais assertividade, porque você vai estar... a gente está mirando em um segmento, né? A gente pretende ter para o masculino, a gente quer fazer o adulto também, mas tudo ao seu tempo. Hoje, como é que ela tá? Qual é o nicho dela? Hoje é um infantil feminino. Legal. De tamanho 1 a 12, né? 1 a 12, algumas peças é o 14. Também pega um pouquinho do juvenil. Isso. O que acontece nesse processo? O que nos fez, tá? Nos fez enxergar quais são os tamanhos, quais as coleções, numeração, entender um pouquinho da regra do jogo, tá? Pra gente não perder tanto, né? Pra gente diminuir os riscos, tá? Risco sempre vai ter em tudo. Esse negócio de investimento sem risco aí é do arrasta pra cima, cara. Então, não funciona no meio do empreendedorismo, cara, isso pra mim não é verdade, tá? Então, é mais do arrasta pra cima aí, da galera que vai vender curso, tá? Mas, realmente, botando a mão na massa, tu vai diminuir os riscos. Mas eles sempre vão estar ali, vão existir, tá? Tem momentos que tu vai perder, que não vai ter jeito. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou com a VR, a gente começou já entendendo, eu já entendia de capacidade de produção, de cálculo de minuto, entendia que toda prestação de serviço é minuto, tá? E é muito carente esse mercado. Esse mercado, ele é muito carente, tá? Por quê? Existe uma prostituição no mercado, a mão de obra, ela apenas sabe costurar, então ela não sabe precificar, tá? Então, e aí entendendo o jogo da costura também, como é que a costura entra no texto, tá? Se a produção de uma peça fosse um jogo de futebol,
A costura é bater o pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. Essa é onde entra a costura. Por quê? Porque tu já tem definido qual é a peça, qual é o modelo, qual é o material, possivelmente quais são os possíveis clientes, já tem tudo definido. Aí tu já talhou tudo, deu um atrasadinho, atrasou um pouquinho, sei lá, na tinturaria, na lavanderia, tá, já chegou na costura em cima do tempo, em cima do time do negócio. Qualquer erro que der na costura, cancela. Dia das Mães é Dia das Mães, Dia das Crianças é Dia das Crianças. Se você entregou antes ali, ou uma semana já faltando, a galera já vai te recusar o pedido. Então, a costura hoje dentro do têxtil, ele é o pênalti a ser batido. Então, tu pode acertar como tu pode errar ali. Tu pode ter acertado tudo. Pode ter comprado muito bem a matéria-prima, pode ter feito o melhor modelo, mais bonito, os acabamentos, cara, caindo assim, caimento da peça, nossa, muito bonito. Mas se você errou na costura, você fez uma peça de segunda, não vai ter viabilidade. Se a tua costura tá mal feita, não vai ter viabilidade do negócio. Se você não entregou no prazo, então, precisamos entender disso. Anula todo aquele trabalho, todo aquele esforço, exatamente. Né? E aí eu vou te digo mais uma coisa. Isso mexe na margem também do produto, porque eu vou ter uma margem para trabalhar. E esse é o último que eu pago. Então, assim, se eu tive algum problema que eu tive que tingir de novo, que eu perdi, assim, eu vou ter que diminuir um pouquinho em todos os outros processos para mim continuar dentro da minha margem. E aí, o que acontece? Aí muita costureira, ela acaba se deixando levar pelas empresas. Às vezes não é por maldade, tá? Às vezes ela vai lá por peça, isso aqui eu pago R$5, isso aqui eu pago R$7. Ela faz uma conta, os dois tem 1000 peças, eu vou no de R$7, que eu vou ganhar mais. Só que o de R$7, ele vai ter um tempo de fabricação para passar dentro da linha de produção, sei lá, de 10 minutos. Enquanto o de 5 vai ter 6 minutos. Ela ganharia mais dinheiro que o de 5. Só que ela não sabe fazer conta, ela não sabe pegar lá os R$5, dividir pelo tempo da peça e dar o valor minuto. Né? Entender de quantas pessoas ela tem uma capacidade de produção. É minuto, entende? Então, o que a gente fez? A gente trouxe esse mundo para costura. Tá, então hoje a gente, né, até falar um pouquinho técnico aqui, tá? Uma pessoa lá, hoje a gente saiu de 4 funcionários quando a gente comprou, né, Diana? Hoje, em média, a gente mantém em média de 30 funcionários. Eu já ia perguntar, quantas pessoas fazem parte da equipe? Então, hoje, em torno média de 30. Média de 30 pessoas, tá? Então, assim, hoje uma pessoa, ela trabalha com a gente 8 horas e 48 minutos, né? Então, quanto tempo ela passa dentro da empresa transformando em minuto? 528 minutos. O que ela é produtiva desse tempo? Qual que é a minha capacidade de produção, né? Então, dentro do Lean, a gente traz a informação de que uma pessoa ela é produtiva de 80% a 85% desse período que ela está na empresa. Né? Então, hoje, a gente tem uma meta que cobra-se das pessoas que estão lá de 430 minutos. Tá? Essa é a meta que vai tirar. Então, se eu tenho 10 pessoas, eu tenho uma capacidade de produção de 4.300 minutos dia. Essa é a minha capacidade produtiva. Então, eu vou pegar a peça, que está vindo, no meu caso, da Malve lá. Minha peça tem 10 minutos. Tá? 10 minutos, sei lá, são 2.000 peças. Cara, eu vou ter uma capacidade de 4.000 minutos, eu vou dividir e vou saber. Então, eu tenho que tirar no dia isso, eu vou dividir por hora, vai estar lá a meta. E todo mundo, dentro da linha de produção, toda funcionária tem que entender. A gente trabalha com balanceamento de produção, então a gente não tem estoque intermediário, material ele entra aqui, já cada uma vai fazendo uma operação, vai jogando, vai puxando, então a linha toda puxada, aí a revisora já vai revisando na ponta da mesa. Se deu algum problema, já corrige na hora, então eu não tenho lá... Todo mundo ali tem que saber o processo, entender como funciona. Todo mundo porque se um aqui errar, erra todo mundo, né? Se ele errar, ele tem que girar desabastece. como uma roda. Ele não pode parar. Mas isso não tem um modelo pronto, tá? Isso a gente criou. É isso que eu ia falar. Tinha uma receita que não deu certo, vocês criaram a própria receita com o perfil de vocês, com o perfil que é a cidade, né? Com o perfil que também é o nicho que hoje vocês têm, né? Então é importante. Hoje, a empresa aqui em Jaraguá, ela fica onde? Fica na Estrada Nova, né? Na rua Jorge Gilberto Verbini, número 50, tá? Lá fica a nossa empresa. Quem estiver assistindo a gente e quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Tem um site, rede social, como é que funciona esse contato? Diana. A gente tem as redes sociais, né? O Instagram e o Facebook. A gente tem da Hugme, que lá tem os contatos, dá para mandar as mensagens. A gente tem o site, né? E acho que seria isso, né? Tem o e-mail lá, o WhatsApp. Então, contato tanto para trabalhar com a gente, né? Fazer parte da equipe. Isso. Ou quiser conhecer os nossos produtos, né? Às vezes a gente atende tanto o lojista quanto o consumidor final. Eu imagino que já tem indicações que vocês recebem que um cliente já passa para o outro, pelo bom trabalho que vocês desenvolvem, E né? daí a gente usou todas essas ferramentas para trazer isso para a Hugme. Para a Hugme, ela já nasceu uma empresa mais estruturada, então a gente busca também bons fornecedores e de preferência que seja aqui da região, né? Nossos fornecedores, a grande maioria, acho que 99% é daqui da
região. A gente preza muito pelo nosso vizinho e bem também, valorizar, tá? né? Valorizar a região. Eu acho que isso é essencial, tá? Mas hoje a gente não tem limite, por exemplo, para entregar a Hugme. A gente entrega para o país todo, né? Que legal, isso que eu ia perguntar. Tem o Brasil todo porque vocês podem atender. Que a gente pode atender. A gente não tem uma região só que a gente vai. E uma das coisas bem interessantes no texto é o seguinte, tá? A costura, ela faz a diferença no material, tá? Então, por esse motivo, quando a gente decidiu, a gente sempre teve um pezinho lá de ter alguma coisa no texto, e quando a gente optou por ter a costura, foi pensando na marca própria, porque você não pode ficar na mão dos terceiros. Se ficar na mão do terceiro, cara, tu vai queimar o mercado, tu não vai conseguir abastecer o lojista vai ficar pé da vida porque ele deixou de comprar com o teu concorrente para comprar de você, e você deixou ele na mão para as datas comemorativas, as datas comerciais. Imagina um final de ano de Natal, uma das maiores datas do comércio, né? E outra, Dia das Mães, Natal, exatamente. Tu não pode alterar a data ali. Aquilo ali pronto, né? Pronto. Então, o time do negócio é esse. Então, hoje a gente domina o processo produtivo por essa finalidade, para nós poder dar para o nosso cliente, para o nosso consumidor, qualidade, prazo de entrega, que é o feijão com arroz, mas o feijão com arroz bem feito, ele é um puta diferencial, tá? Então é nisso que a gente pensou e foi ali que a gente atacou. E aí também, quando a gente foi construir a nossa marca, né, chama Hugme, Abrace-me em inglês, aí traduzindo, né, Diana? A gente também tem nosso isotipo ali, que é o bichinho preguiça, que vem tudo a ver com um abraço, tá? Então, nos momentos de maior dificuldade que a gente teve, a gente estava abraçado, e a gente acredita muito aí que algo... O abraço, ele é para todos os momentos. Já que vocês estão falando de abraço... Bons e ruins. Eu quero pedir uma coisa do Marcos e uma coisa da Diana. Do Marcos, que passou por toda essa dificuldade junto com a Diana, né, lá no começo. Como você falou, você usou essa palavra que é uma palavra forte, né? Faliu, que é uma palavra muito forte. Hoje estão bem, com uma família super bonita, abençoada. Para quem está assistindo a gente, tem medo de falir também e não sabe qual receita seguir, que mensagem que você dá para essa pessoa que está ali querendo empreender, mas está com certo receio? Cara, eu diria o seguinte, eu participei de um treinamento de programação neurolinguística, de imersão, que era uma brincadeira que se tinha lá, né, um método, né, ele dizia, tá com medo? Tô. Então vai com medo mesmo, tá? Então assim, empreender não vai ter uma receita pronta, mas assim, tu tem que ter coragem, cara. Eu acredito que... Eu já tive esse pensamento, acredito que muitas pessoas que possam estar nos assistindo têm esse pensamento, né? Poxa, me considero inteligente, mas como uma pessoa que eu vejo que talvez seja menos inteligente que eu, tenha menos conhecimento que eu, empreendeu e tá dando certo e eu tô aqui e não consigo fazer nada? A diferença é que ele arrisca. Ele perdeu o medo. Ele foi lá e mediu, né? Então, que nem diz o ditado, né? Primeiro, para você saber se tem febre, cara, tu vai ter que medir. Não adianta, eu acho que vai dar certo, né? Quando você começar a parar com o achismo e botar em prática e realmente querer fazer acontecer, a coisa vai acontecer, tá? Se você não tá fazendo, se você tem medo, é porque você não tá acreditando no teu próprio potencial. Você não tá acreditando no teu negócio que você tá construindo. Se você não acredita, como é que tu vai vender essa ideia para alguém? Como é que tu vai fazer acontecer, vai mover o mundo e o fundo para aquilo que seja possível? Porque, cara, se você não se desdobrar, não fazer a coisa sair do lugar, ninguém vai te dar nada de graça. Cara, o mundo dos negócios, ele não é pros fracos, tá? Realmente, se você não tem... se você não gosta de desafio, se você quer comodidade, se você não quer trabalhar final de semana, se você não quer trabalhar depois do horário, quando todo mundo vai embora, hoje isso para nós é o maior comum, né? Lá na Hugme, o horário é até as 3h48 todo mundo sai, mas dificilmente sai menos das 7 de lá. Entendeu? Dificilmente. Ontem, tu foi até que hora? 10 horas da noite, ontem que deu um BO no site, tá? Então, assim, lançando coleção também, né? Então, assim, cara, eu diria para as pessoas, cara, tenham vontade de trabalhar, primeiramente, gostem de desafio, tá? Empreender, na minha humilde opinião, é ser gestor do caos, tá? Tu precisa entender, tu precisa ser uma pessoa que vai ter noção de o que é solucionar problema. Porque tu vai ter problema o tempo todo, tá? Quando você tiver tudo estruturado, preciso de pessoas. Como é que faz gestão de pessoas? É uma parte complicada, é uma parte complexa, né? Não é só chegar lá, não vai mandar, cara. Hoje você é o mandar de todo mundo. Hoje lá eu tô lá para servir meus funcionários. Esse é um dos diferenciais que nos destaca, né, Diana? A gente entender de que quando você passa a ser patrão, né, o jargão popular, né, tu passa a servir todo mundo, cara. Entendeu? Então hoje o meu principal empregador é meu cliente. E o meu funcionário é quem diz como o meu cliente vai me tratar. É isso agora que eu vou passar para a Diana.
Aí você deu a mensagem para quem está assistindo, tem medo, mas tem que meter a cara. Agora a Diana, né, já tem aí, a gente tem uma equipe de sucesso, né, cerca de 30 colaboradores, mais ou menos, trabalhando com vocês. Diana, que mensagem que você dá para os colaboradores de vocês que estão ali diariamente, todos os dias, batalhando e sonhando junto com vocês, porque senão não daria certo, né? Bom, a gente, nesse caminhar todo, desenvolveu a cultura da nossa empresa. Então, pensando no quê? Nas pessoas que trabalham com a gente. Então, nós buscamos dentro de nós, qual que é o nosso propósito? Por que que a gente teve a Certejá, né? Está tendo, por que que tivemos a VR, por que que a Hugme nasceu? Então, a gente entendeu que o nosso propósito era encorajar as pessoas a transformar seu sonho em realidade. Então, como que eu vou fazer isso? Né? É trazendo pessoas para trabalhar comigo. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm sonhos. Qual que é o seu sonho? É ter uma casa, é ter um carro, é desenvolver uma profissão, é mudar de profissão, né? Então, nós estamos lá para isso, né? As pessoas, elas vêm até nós com algum sonho. Elas vêm todos os dias trabalhar com algum sonho. E elas fazem isso para alcançar. Seja precisando de dinheiro, às vezes para você ter o teu sonho, você precisa do colega do teu lado só te dando um conselho, que resolva os problemas da sua vida, que você vá para casa e resolva. Então, você criar um ambiente bom, um ambiente sadio, né? Isso é muito importante. Então, antes do dinheiro, né? A gente sempre pensa, o porquê que eu estou fazendo isso? O dinheiro é uma consequência. Indiferente do que eu for fazer, ele precisa me dar uma renda, um rendimento. Mas por que que eu faço isso? Então, hoje eu vejo que a gente faz com o intuito dessas pessoas estarem bem com a gente. Da gente ter a maioria das pessoas ao nosso lado bem. Bem espiritualmente, bem psicologicamente, bem financeiramente. É óbvio que, assim, o dinheiro, ele tem um limite, tudo tem. Então, os nossos investimentos, eles têm um limite, o quanto a gente pode ganhar tem um limite. E o que a gente faz com isso, né? É o que a gente proporciona para as pessoas ao nosso lado. Porque a gente trabalha num lugar que é um caos, é uma gestão de caos, né? E eu tô com um problema aqui, a outra pessoa gerou um problema ali, como é que a gente trabalha isso? Então, a gente tem que ser o mais leve possível com essas pessoas. Então, é isso que a gente tenta trabalhar nas nossas empresas. Além de entregar o que a gente está fazendo, as pessoas ao nosso redor estarem bem com isso. Que legal. Gente, eu tô com o tempo mega estourado. Foi a primeira vez que eu passei do tempo, que olha que eu controlo bem, mas é porque o nosso papo tá muito gostoso e a história de vida de vocês é muito linda. Eu ficaria mais, acho que até o final do dia aqui conversando com vocês, porque só de olhar o olhar de vocês, o olhar da Diana brilhando ali quando fala dos funcionários, você falando dos teus filhos, é algo assim que encanta, assim. Eu me arrepiei várias vezes nessa entrevista, a Diana tá emocionada, né, Diana? Eu também tô aqui por vocês. Como a história de vocês é bonita. Então, assim, o que eu posso desejar para vocês é muito sucesso, porque assim a gente vê que vocês fazem isso com o coração. E eu imagino que quem está em volta de vocês sente isso, porque eu que estou tendo esse primeiro contato já sinto. Então, imagina quem está perto de vocês. Então, que vocês tenham muito sucesso, que os filhos de vocês possam crescer com esse espírito empreendedor. A Diana falou lá no começo que ela cresceu ali com a família, né? Com esse espírito lá que vem da roça. Meus pais também vêm da roça. Meu pai, ele é aposentado como agricultor. Então, a gente que tem esse espírito empreendedor também, a gente sabe como é que é isso. Então, parabéns para vocês, pela história de vida de vocês. Sei que não foi fácil, né? As pessoas, às vezes, olham a gente hoje, né? Tipo assim, mas eles têm dinheiro, mas porque eles têm isso, têm aquilo. Mas não foi sempre assim. E, às vezes, não é sempre assim até hoje. Né? Para a gente ter as coisas é uma luta muito grande, é uma luta diária, a gente luta todo dia. E se a gente também não está bem espiritualmente, não dá certo, né? Tanto que o Davi veio lá com um nome bíblico, né? Veio na hora certa, hoje são 3 filhos que vocês têm. Então, assim, o que eu posso desejar é muito sucesso para vocês e muito obrigado por essa entrevista, que com certeza foi muito enriquecedora. Obrigado, Diana, e obrigado, Marcos. Cara, da nossa parte aqui, da minha parte, né? Queria agradecer o convite também, porque a gente vinha aqui ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, como foi, né? Eu acho que isso acaba
para nós sendo o momento da gente estar num altar, no palco da vida, né? E poder compartilhar isso. A gente gosta muito de compartilhar para realmente, que é o nosso propósito, né? Encorajar as pessoas a tomar as decisões que tem que ser tomada, né? Se você quer algo diferente, fazer algo diferente. Então essa é uma oportunidade de a gente dividir um pouquinho para que as pessoas se motivem e também, né, deixar claro que aquele que quiser conhecer um pouquinho da nossa história pode nos procurar. Estamos lá de braços abertos, nossa empresa recebe visita. Se tiver alguém aí do ramo têxtil queira lá conhecer nossa facção, cara, estamos lá disponível, trocamos ideia, passamos figurinha. Uma coisa que eu deixo claro para todo mundo, já foi o tempo de segredo industrial, não existe, tá? Então, assim, todo mundo vai fazer do seu jeito, botar o seu DNA no negócio, vai botar a sua cara e a coisa vai funcionar. Então, tá aqui o convite, tá aberto para todo mundo. E conheçam a nossa marca, usem, tá? Sigam lá nas redes sociais, no Instagram, tá? A gente desenvolveu aí uma marca pensando principalmente agora nas meninas, né, Diana? Somos pai e mãe de menina, tá? Então, são peças confortáveis, principalmente que não sensualiza, tá? A gente quer trazer a criança pro mundo lúdico, tá? Que ela esteja confortável, bem vestida para brincar e para se divertir, que é o que ela merece nesse momento de infância, tá? Então, somos muito conservadores nessa parte. Eu sou pai de menina, sei o que é difícil, tá até ali nos bastidores ali, sei o que é difícil, às vezes, a gente encontrar roupas, né, decentes, que não chamem atenção. Hoje a gente vive num mundo perigoso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente criou realmente a Hugme pensando nisso, tá? O nosso principal foco é vestir bem, tá estilosa, tá? Mas sendo confortável, criança. Decente. Roupa de criança, não criança tem que ser criança, né? No tamanho de criança. Então, assim, as estampas já remetem a isso, tudo que a gente faz remete a esse mundo lúdico, tá? É a brincadeira das estrelas ainda, é a florzinha, é o rosa, enfim. É esse mundo. É isso que a gente traz, assim, para que todos os pais aqui, né, acho que entendam também que é necessário a criança, ela ser criança. Ela vai ter o momento certo para cada situação da vida dela, tá? E esse momento eu acho que a gente tem que, eu como pai de menina, tenho que ter minha princesinha dentro de uma caixinha, né? Tudo bem que a gente faz filho pro mundo, mas esse é o momento que... Por enquanto é nosso. Por enquanto é nosso, depois, né? A gente já sabe que vai ter que dividir, né? Obrigado, gente. Sucesso para vocês, viu? E para você que acompanhou a gente até agora, obrigado também pela sua audiência e até o próximo Você Empreendedor.